Feche os olhos por um segundo. Imagine Marte daqui a 100 anos. O que você vê? Provavelmente você vê a mesma imagem que nos venderam em filmes de ficção científica, em apresentações de bilionários e em artes conceituais deslumbrantes. Você vê domos gigantescos de vidro brilhando sob o sol. Você vê florestas verdes crescendo onde antes só havia poeira vermelha. Talvez você veja até oceanos azuis, cobrindo as grandes crateras do hemisfério norte. Nos venderam a ideia de que Marte é uma terra consertável, uma casa que só precisa de uma boa reforma. Dizem que, se aquecermos o planeta, se derretermos o gelo dos polos, se lançarmos bombas nucleares ou espelhos gigantes para criar efeito estufa, a atmosfera vai engrossar, a chuva vai cair e, eventualmente, poderemos caminhar na superfície sem trajes espaciais. É uma visão linda, é inspiradora, nos dá esperança de que a humanidade tem um plano B. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma mentira? Não estou falando que a tecnologia é impossível. Não estou falando que não temos foguetes para chegar lá. O problema é muito mais profundo. O problema é o próprio planeta. Existe um assassino invisível em Marte, algo que a maioria dos entusiastas do espaço ignora. Uma falha fatal na estrutura do planeta que torna qualquer tentativa de criar uma atmosfera não apenas difícil, mas inútil. Podemos jogar todo o ar que quisermos em Marte. Podemos bombardeá-lo com cometas, podemos derreter cada grama de gelo seco. Mas o planeta não consegue segurar esse ar. Hoje, vamos olhar para o abismo da realidade. Vamos entender por que Marte está condenado a ser um deserto frio e morto para sempre. E por que a ideia de transformar aquele mundo vermelho em um paraíso azul não é apenas um desafio de engenharia, é uma violação das leis da física. Esqueça o que você ouviu sobre plantar batatas ou construir cidades-jardins. A verdade sobre o planeta vermelho é muito mais brutal. Para entender por que não podemos consertar Marte, primeiro precisamos entender o que torna a Terra tão especial. E a resposta não está no céu, nem na água, nem nas florestas. A resposta está a milhares de quilômetros abaixo dos seus pés. A Terra está viva. E não digo viva por causa dos animais e plantas. Digo viva geologicamente. O centro do nosso planeta é uma fornalha violenta e giratória. Temos um núcleo interno de ferro sólido e um núcleo externo de metal líquido que gira constantemente. Esse movimento de metal líquido gera correntes elétricas gigantescas. E como qualquer estudante de física básica sabe, eletricidade gera magnetismo. A Terra é basicamente um ímã gigantesco. Esse processo cria um escudo invisível ao redor do nosso planeta, que se estende por milhares de quilômetros no espaço. Chamamos isso de magnetosfera. Você não pode vê-la, não pode senti-la e provavelmente raramente pensa nela. Mas se esse escudo desaparecesse por apenas alguns minutos, a vida como conhecemos começaria a acabar. Agora, olhe para Marte. Marte é muito menor que a Terra. Tem cerca de metade do tamanho. Por causa disso, ele perdeu seu calor interno muito mais rápido após a sua formação. Bilhões de anos atrás, o coração de Marte parou de bater. O núcleo esfriou. O metal líquido parou de girar. O dínamo parou. E quando o coração parou, o escudo caiu. Hoje, Marte é um planeta geologicamente morto. Não existe campo magnético global para protegê-lo. Se a Terra é uma casa com um teto robusto e paredes grossas, Marte é uma casa sem teto, sem janelas, exposta a tempestades eternas. E é aqui que a falácia da terraformação começa a desmoronar. As pessoas focam em criar a atmosfera. Elas dizem, precisamos de mais gás carbônico, precisamos de efeito estufa. Elas estão tentando encher uma banheira, mas elas esqueceram de checar se a banheira tem fundo. E spoiler, a banheira de Marte é um ralo aberto para o vácuo do espaço. Vamos falar sobre o Sol. Daqui da Terra, protegido pelo nosso escudo magnético e pelo nosso cobertor de ar, o Sol parece uma fonte benevolente de luz e calor. Ele faz as plantas crescerem, ele aquece nossa pele na praia. Mas no espaço, sem proteção, o Sol não é seu amigo. O Sol é um canhão termonuclear que nunca para de atirar. Além de luz, o Sol cospe constantemente uma torrente de partículas carregadas, prótons e elétrons viajando a velocidades insanas, próximas a milhões de quilômetros por hora. Isso é o vento solar. Imagine o vento solar como um jato de areia cósmico.
Um jato de areia contínuo, violento e implacável. Quando esse vento solar atinge a Terra, ele bate no nosso escudo magnético. O escudo desvia essas partículas, fazendo-as contornar o planeta inofensivas. As poucas que conseguem entrar são canalizadas para os polos, criando as belas auroras boreais. O nosso escudo protege a nossa atmosfera de ser varrida, mas em Marte não existe escudo. O vento solar atinge a atmosfera de Marte diretamente, com força total. Imagine ligar um soprador de folhas industrial na frente de uma pilha de talco. O que acontece? Não sobra nada. Esse processo tem um nome científico: erosão atmosférica. A cada segundo de cada dia, o Sol está descascando o topo da atmosfera de Marte, arrancando toneladas de gás e jogando-as no espaço profundo. Marte não está apenas perdendo ar. O ar está sendo violentamente arrancado dele. A NASA sabe disso, eles não estão adivinhando. Em 2014, eles enviaram uma sonda chamada MAVEN, especificamente para estudar isso. E os dados da MAVEN contaram uma história de terror planetário. Bilhões de anos atrás, Marte era como a Terra. Tinha um campo magnético, tinha uma atmosfera espessa, tinha rios, lagos e talvez um oceano raso no norte. Era um mundo azul, mas quando o núcleo esfriou e o campo magnético morreu, o Sol começou o seu ataque. Ao longo de eras, o vento solar lixou a atmosfera de Marte até sobrar apenas essa camada fina e patética que existe hoje. A pressão lá agora é menos de 1% da pressão da Terra. Se você derramasse um copo de água na superfície de Marte hoje, a água não congelaria imediatamente. Ela ferveria e evaporaria violentamente por causa da falta de pressão, antes de o vapor congelar ou se perder. Então, aqui está o problema da terraformação. Se nós gastarmos trilhões de dólares, séculos de esforço e recursos incalculáveis para criar uma atmosfera densa em Marte hoje, o Sol vai simplesmente começar a comê-la de novo. Seria como enxugar gelo. Estaríamos bombeando ar para dentro de um planeta apenas para vê-lo escapar para o espaço. Estamos tentando inflar um pneu furado enquanto o carro está em movimento. Ah, dizem os otimistas, mas a erosão solar demora milhões de anos. Se criarmos a atmosfera rápido o suficiente, ela vai durar tempo bastante para a humanidade aproveitar. Vamos dar o benefício da dúvida. Vamos ignorar o vento solar por um minuto e focar na logística. Vamos falar sobre a ideia favorita de Elon Musk, Nuke Mars. Bombardear os polos com armas nucleares para liberar o CO2 congelado e criar um efeito estufa instantâneo. Parece um plano de vilão de filme, mas a física por trás da ideia é tentar liberar o gás que já está lá. O problema? Não existe gás suficiente. Em 2018, um estudo definitivo publicado na Nature Astronomy fez o inventário de todo o dióxido de carbono disponível em Marte. Eles contaram tudo: o gelo nas calotas polares, o gás preso nas rochas, o gás no subsolo. Eles somaram cada molécula que poderíamos realisticamente acessar com a tecnologia atual ou futura próxima. O resultado foi um balde de água fria. Mesmo se nós sublimássemos, evaporássemos todo o CO2 acessível de Marte, se derretêssemos os polos completamente e espremêssemos o solo, a pressão atmosférica subiria dos atuais 0,6% da Terra para cerca de 7%. 7%. Sabe o que acontece com o corpo humano a 7% da pressão atmosférica da Terra? Seu sangue ferve, seus pulmões colapsam. Você morre em segundos. Para andar em Marte sem um traje pressurizado, precisaríamos de, no mínimo, algo próximo de 40% ou 50% da atmosfera da Terra. E isso ainda exigiria máscaras de oxigênio. Marte simplesmente não tem os ingredientes. O planeta é pobre. Falta nitrogênio. Falta CO2, falta água suficiente. Para terraformar Marte de verdade, não bastaria usar o que já está lá. Teríamos que importar a atmosfera. Teríamos que capturar milhares, talvez milhões de cometas e asteroides ricos em gelo e amônia nos confins do sistema solar, trazê-los para o interior do sistema e fazê-los colidir com Marte com precisão cirúrgica. Estamos falando de uma engenharia em escala galáctica. Estamos falando de mover montanhas através do vácuo, e mesmo se conseguíssemos, essas colisões seriam eventos cataclísmicos. Cada impacto seria como a bomba que matou os dinossauros.
Marte ficaria inabitável por séculos devido à poeira e ao calor dos impactos. Teríamos que destruir o planeta para salvá-lo. Mas vamos continuar jogando o jogo do e se. Digamos que resolvemos o problema do vento solar e o problema da falta de gás. Conseguimos a atmosfera. O que acontece depois? Você sai da sua base, olha para o céu, que agora talvez seja meio roxo, não azul, e respira fundo com sua máscara de oxigênio. Você está seguro? Não, porque voltamos ao problema do campo magnético. A magnetosfera da Terra não protege apenas o ar, ela protege o seu DNA. O espaço é permeado por raios cósmicos galácticos. São partículas de altíssima energia, vindas de explosões de supernovas distantes e buracos negros. Elas atravessam metal, atravessam rocha e atravessam carne humana como se fosse manteiga. Na Terra, nosso campo magnético e nossa atmosfera densa filtram a vasta maioria dessas balas invisíveis. Em Marte, sem campo magnético, mesmo com uma atmosfera artificial média, a radiação na superfície seria brutalmente alta. Viver na superfície de um Marte terraformado seria como viver dentro de uma máquina de raio-x que nunca desliga. As taxas de câncer disparariam. A infertilidade seria comum. Danos cognitivos seriam esperados. Para sobreviver a longo prazo, mesmo em um Marte verde, os humanos provavelmente ainda teriam que viver no subsolo, ou sob domos de vidro com metros de espessura de água para blindagem. Então qual é o ponto? Se você precisa viver em um buraco no chão ou sob um domo blindado para não ter seus cromossomos estraçalhados, você não terraformou o planeta. Você apenas construiu um bunker maior. A ideia de caminhar por florestas marcianas sob a luz do sol, sentindo a brisa no rosto, é uma fantasia biológica. Nossos corpos evoluíram por 4 bilhões de anos protegidos por um escudo magnético. Sem ele, somos macios demais, frágeis demais para o universo real. Claro, os cientistas sabem de tudo isso, e existem propostas teóricas para contornar a morte do núcleo de Marte. A ideia mais popular vem da própria NASA: construir um escudo artificial. A teoria é colocar um satélite gigantesco em um ponto de equilíbrio gravitacional entre o Sol e Marte, o ponto de Lagrange L1. Esse satélite geraria um campo magnético artificial poderoso o suficiente para cobrir Marte inteiro na sua sombra magnética, protegendo-o do vento solar. Na teoria, brilhante. Na prática, impossível. Primeiro, a quantidade de energia necessária para gerar um campo magnético desse tamanho é alucinante. Não estamos falando de baterias ou painéis solares comuns. Estamos falando de reatores nucleares maciços no espaço, ou tecnologias de fusão que ainda nem dominamos na Terra. Segundo, a engenharia. Construir uma estrutura dessa magnitude no espaço profundo é algo que está séculos além da nossa capacidade atual. Mal conseguimos manter a Estação Espacial Internacional funcionando e ela está logo ali na esquina, em órbita baixa. E terceiro, e mais assustador, a fragilidade. Imagine que construímos esse escudo. A atmosfera de Marte começa a engrossar. Plantamos árvores, construímos cidades. Milhões de pessoas mudam para lá. A vida depende desse satélite. E então, ele quebra. Um defeito mecânico, um ataque terrorista, um impacto de meteoro no satélite, ou apenas falta de manutenção. Se o escudo artificial falhar, a proteção desaparece instantaneamente. O vento solar voltaria a atingir a atmosfera com força total. A radiação cósmica inundaria a superfície. Seria uma catástrofe global imediata. Uma sociedade inteira vivendo sob a constante espada de Damocles, sabendo que a sua sobrevivência depende de uma única máquina flutuando no espaço escuro. Você colocaria sua família nesse planeta? Você dormiria tranquilo sabendo que o teto do seu mundo pode desligar a qualquer momento? Quando olhamos para todos esses fatores, o núcleo morto, o vento solar implacável, a falta de matéria-prima, a radiação letal, a conclusão é inevitável e um pouco triste. A terraformação de Marte não é um projeto para os próximos 100 anos, talvez nem para os próximos 1000 anos. É muito provável que nunca aconteça. Marte não é uma tela em branco esperando pela nossa arte. Marte é um cemitério. É o cadáver de um planeta que morreu muito antes dos dinossauros aparecerem na Terra. Tentar revivê-lo é como tentar fazer um coração de pedra voltar a bater. Nós iremos a Marte? Sim, absolutamente. Visitaremos. Vamos fincar bandeiras.
Cientistas corajosos viverão em bases apertadas, reciclando a própria urina e comendo algas cultivadas em laboratório, dedicando suas vidas à pesquisa. Será um feito glorioso de exploração, mas não será uma colonização, não será uma nova casa. Não haverá subúrbios marcianos com crianças brincando na grama vermelha. E talvez isso seja uma lição importante. Ao percebermos que Marte é inabitável, somos forçados a olhar para trás, para o pálido ponto azul onde estamos agora. Nós tratamos a Terra como se fosse descartável. Agimos como se, quando destruirmos este lugar, pudéssemos simplesmente fazer as malas e mudar para o vizinho. Vamos para Marte, dizemos, como quem diz, vamos mudar de apartamento. Mas o universo está nos dizendo, com seu silêncio frio e sua radiação mortal, que não existe outro apartamento. A Terra é uma anomalia estatística, um escudo magnético perfeito, uma atmosfera na densidade certa, uma distância perfeita do Sol. É um oásis num deserto infinito de hostilidade. A dificuldade impossível de terraformar Marte deve servir como um aviso final. O plano B é uma ilusão. Não existe bote salva-vidas. Nós somos astronautas em uma nave chamada Terra. E se estragarmos o sistema de suporte de vida dessa nave, não temos para onde ir. Olhe para Marte. Olhe bem para aquele deserto tóxico, gelado e sem ar. E depois olhe pela janela e veja uma árvore balançando ao vento. Nunca a grama do vizinho pareceu tão sem vida, e nunca a nossa pareceu tão preciosa.